Salve, salve meu povo! Ronaldo Sonic na área. Começando aqui mais um Filosofia Reverbérica. O podcast, sim, o meu, o seu, o nosso podcast. Começando aqui nesse episódio, que é o episódio número 248. 248, nesta segunda temporada, muito animada, com muita reverberação para vocês. Bom, então a gente está aqui, mais um episódio. Eu sempre começo esse episódio, né? Eu gosto de sempre trazer para vocês aqui, né? Nosso grande garoto, Filosofia Reverbérica, o e-book, para que você adquira. Sim, se você ainda não adquiriu, se você já adquiriu, divulgue, compartilhe, curta, diga para as pessoas, transmita a mensagem, né, para que a gente chegue em mais lugares divulgando a filosofia, né, e principalmente a filosofia reverbérica. Bom, no dia de hoje, que é conhecido como dia 2 de maio de 2024, a gente vai trazer uma reverberação do dia 11 de fevereiro. Sim, dele, daquele grande filósofo brasileiro, né? Aquele filósofo brasileiro que muita gente fala, muita gente imita, muita gente brinca com suas falas e, apesar do brilhantismo, com alguns vícios de linguagem que faz com que ele seja uma pessoa muito divertida até, mesmo na imitação. Além de ser uma pessoa divertida, muito inteligente, suas colocações, suas observações, que nos faz reverberar em outros momentos também, não só nesses momentos. Sim, o grande filósofo Mário Sérgio Cortella. Sim, o Mário Sérgio Cortella, ele traz um pouco, né? Ele, de certa maneira, influencia nosso trabalho, porque ele traz a filosofia para o cotidiano, para o nosso dia a dia, né? Para as coisas que a gente vive no dia a dia. E a filosofia reverbérica nada mais é do que isso, a gente pensar coisas do dia, trazer frases para vocês e tentar partilhar isso dialogando com o nosso dia a dia. Bom, dito isso, vamos à frase que já foi reverberada no dia 11 de fevereiro de 2023, você encontra lá no Filosofia Reverbérica no e-book, que é a seguinte: a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia não é quando o homem morre. A tragédia é o que morre dentro do homem quando ele está vivo. Olha aí. A tragédia não é quando o homem morre, mas a tragédia é o que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo. Eu lembro que recentemente a gente falou um pouco, né, sobre essa questão de sonhos, de objetivos, de meta, e que isso partiu lá 19 de abril de 2021, quando a gente começa o esboço do que seria, né, a filosofia reverbérica. A gente começa lá o reverbério de segunda. O sonho, a meta, as realizações, isso tudo sempre esteve presente. E é importante dizer para você, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica, que quando a gente começa lá, a gente tinha muitos sonhos, a gente tinha muitas metas, a gente tinha muitos objetivos, e hoje a gente também tem muitos sonhos, tem muitas metas e também tem muitos objetivos, porque é isso que nos mantém vivo, é isso que nos mantém em atividade, é isso que nos mantém na busca, é isso que nos mantém fortes, é isso que nos mantém animados para prosseguir, para buscar, para correr, para tentar conquistar esses sonhos que se transformam em metas e que a gente tenta partir para buscar como objetivos muito bem delineados. Filosofia Reverbérica é um deles. O projeto Filosofia Reverbérica, ele tem um período, né? Eu acredito que nos próximos 2 anos a gente já encerra. E infelizmente já estou dando um spoiler aí do que pode acontecer, porque a gente já tem planejado algumas outras ações que é em cima mesmo da filosofia reverbérica. A gente tem outros olhares, algumas coisas que a gente já tem estudado, já tem analisado a partir
também do cotidiano, mas de outro aspecto, né, de outro olhar para o cotidiano, mas de outro aspecto, né, de outro olhar para o cotidiano, porque tudo em algum certo momento, principalmente pensando nesses elementos da filosofia reverbérica, ele precisa de uma transformação, ele precisa de um outro momento. Então, quando a gente lança o volume 1, né, do Filosofia Reverbérica, a gente tem aí já delineado um pouco do que a gente pensava que seria esse projeto, né, do e-book, do livro digital. Quando a gente dá continuidade agora, e trazendo esse TBT reverbérico para vocês, para deixar isso mais nítido ainda, a gente traz os elementos de algo que faltou, talvez, naquela temporada. E aí agora, nesse próximo momento, quando a gente encerrar, né, quando a gente chegar em junho, foi quando a gente começou a gravar o podcast, não em junho desse ano, né? Quando no TBT reverbérico a gente chegar em junho, a gente já está em fevereiro. Então quando no TBT reverbérico a gente chegar em junho, não faz mais sentido a gente ficar gravando o podcast, a não ser que seja de segundas, como um reverbério de segunda, voltando naquele primeiro momento. E aí a gente já tem uma proposta para isso, já tem um projeto já delineado para isso, mas a gente já tem um outro elemento que a gente pensa para a filosofia reverbérica, né? Que aí os reverbérios de segunda, eles, já vou dar o spoiler logo, vai, eles vão virar o livro Reverbério de Segunda, Filosofia Reverbérica volume 2, né? Os reverbérios que saíram de segunda depois, pós Filosofia Reverbérica volume 1. E aí a gente traz para vocês também, posteriormente, uma outra proposta que, além da filosofia reverbérica como reverbério de segunda, a gente tem uma outra proposta que são analisar a música, as coisas que a gente ouve, né, enquanto música, como filosofia aí, entendendo com o olhar da filosofia, para a gente reverberar efetivamente o que a gente ouve. Muitas vezes a gente ouve algumas músicas, não sabe por que a gente está ouvindo. A gente pensa sobre algumas músicas, mas não pensa efetivamente o que essa música está dizendo. Então, uma reverberação tentando trazer o contexto dessas músicas, né, o contexto de escrita, de tempo, contexto temporal, contexto da escrita, as pessoas, quem são as pessoas, em qual momento da sociedade ela escreve aquilo. Então, eu comecei a fazer isso um pouco, né, com o Raul Seixas, da gente ouvir o que o Raul Seixas dizia e tentar entender para o século XXI o que ele já estava dizendo lá nos vídeos dos anos 1970, 1980, para a gente ter uma percepção de mundo um pouco mais ampla e reverberar o que esses grandes filósofos da música nos traz, né? Nos traz. Por exemplo, o próprio Racionais MC, né? Doutores honoris causa da Unicamp de São Paulo, né? Que trazem brilhantemente um conceito filosófico para a gente pensar. E aí olhar por esse campo reverbérico, né? Que a gente tem trazido e reverberar essas mensagens com vocês. Mas enfim, é um pouco do que vai acontecer. E aí por que eu estou falando de tudo isso, né? Trazendo as possibilidades futuras, os próximos passos da filosofia reverbérica. Porque eu estou vivo! Eu estou vivo e eu quero fazer que as coisas aconteçam, porque esse sonho ele está vivo dentro da gente, esse sonho está vivo dentro de mim, esse sonho está vivo dentro de você. A gente quer reverberar, a gente quer ouvir o que você tem a dizer, a gente quer dizer o que a gente quer dizer e às vezes quer dizer pra gente o que a gente está dizendo e a gente reverbera a partir daí. E é isso, né, que o professor Mário Sérgio Cortella traz de contribuição quando ele fala que a tragédia não é quando a gente morre, porque quando a gente morrer, a filosofia reverbérica vai ficar
quando a gente der o último suspiro de vida, né, quando o apagar das luzes da nossa vida chegar, tudo isso vai ficar para vocês, tudo isso vai ficar como reverberação, tudo isso vai ficar como lembrança, tudo isso vai ficar como pensamento, tudo isso vai ficar como forma de visão de mundo, tudo isso fica. Mas esse sonho, ele existiu, esse sonho ele foi realizado em meta, em objetivos, e ele aconteceu. E é isso que eu convido, é isso que eu te convido, meu querido reverbérico, minha querida reverbérica, para você fazer. Se você estiver no Instagram, se você estiver no TikTok, se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, você compartilhe com a gente aqui. Bora lá, compartilha. Qual o seu sonho, qual a sua meta? O que você vai realizar nos próximos meses de 2024, que a gente já está no 5º mês de 2024, né? Hoje é dia 2 de maio, a gente começou aí ontem. Então um grande abraço para todos os trabalhadores do meu Brasil e do mundo também. A gente começou ontem o mês de maio, então é o 5º mês do ano, só faltam 7, isso significa muita coisa, 7 meses para encerrar 2024, e como é que a gente tem caminhado? Então eu deixo esse beijo no seu coração encerrando o TBT Reverbérico de hoje, trazendo essa proposta para você de você compartilhar com a gente. Compartilha aqui no comentário, compartilha aí onde você quiser. Qual o seu sonho? Qual a sua meta? E quais os objetivos que você tem traçado para fazer isso, para que a tragédia não aconteça? Não a tragédia de você perder sua vida, mas a tragédia de você não viver. Então deixa esse beijo no seu coração e não esquece! Bebe água.